Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos então, iniciando aí mais uma semana de aulas. O nosso segundo bimestre está aí quase aqui no fim, Falta aí praticamente 2 semanas para terminar. Então é extremamente importante que vocês estejam realizando, todas as atividades, colocando aí tudo em ordem, para a gente conseguir fechar o bimestre aí tranquilamente. Nós iniciaremos nossas aulas, como vocês já sabem, fazendo a correção das atividades da semana anterior, que fazem aí menção ao sistema ABO de grupos sanguíneos, principalmente aquela parte voltada para o fato do sangue ser positivo ou negativo, que é o sistema aí RH, tá certo? Então são 5 atividades, nós estaremos discutindo uma a uma, Daí vocês corrijam no caderno, caso seja necessário, vocês façam algum acréscimo e se ficar alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei aí, atendendo a cada um de vocês, tá certo? Então vamos lá começar. A pergunta de número 1 diz o seguinte: por que a eritroblastose fetal é uma doença que se manifesta nos fetos somente após a primeira gestação? Então o que nós vimos, Que para acontecer a doença é necessário que a mãe tenha o sangue negativo, o pai tenha o sangue positivo, E a criança, no caso aí da primeira gestação, ela puxa o sangue do pai, e seja aí no caso sangue positivo. Lembrando que essa mãe é sangue negativo. Então o que vai acontecer? Na hora do parto dessa primeira criança, que tem o sangue positivo, lembrando que a mãe tem o sangue negativo, vários capilares sanguíneos, que são pequenos vasinhos, eles vão se romper na placenta. E com esse rompimento, o sangue da mãe, ele acaba entrando em contato com o sangue do bebê. E dessa forma, o organismo da mãe, ele acaba não tendo o reconhecimento, do sangue da criança. E o corpo dela vai começar a produzir os anticorpos, chamados de anticorpos anti-RH, que vão ter a finalidade, aí, entre aspas, de defender o corpo da mãe contra esse agente estranho, que são a parte do fator presente aí no sangue da criança, que é, no caso, positivo. Como demoram alguns dias para esses anticorpos ficarem prontos, a primeira criança não vai ter problema nenhum. Ela já vai ter nascido, vai estar tudo certo. Porém, o corpo da mãe vai ter as células de memória que vão guardar a receita desses anticorpos anti-RH. Se a mulher engravidar novamente, de uma criança positiva, lembrando que está puxando esse RH positivo do pai, os anticorpos anti-RH que já estão nelas, ali referentes às células de memória, que foram produzidos referentes ao primeiro parto, eles vão começar a atravessar a placenta e vão reconhecer as hemácias fetais, do feto ali, e vão começar a destruí-las. E esse problema ele vai prosseguir aí depois do nascimento da criança, podendo até levar ela a óbito. Então, por que se manifestou só na segunda gestação? Porque na primeira, na hora do parto, foi quando teve esse contato do sangue da criança com o sangue da mãe, E o corpo da mãe começou a produzir esses anticorpos anti-RH, que então atacaram a criança da segunda gestação. Na pergunta de número 2, nós temos o seguinte: se uma mulher RH negativo se casar com um homem RH positivo heterozigoto, qual é a probabilidade de o segundo filho do casal desenvolver eritroblastose fetal? Então nós temos aqui, que destacar aqui no caso a primeira gestação que aconteceu, ela teve uma criança do sexo, uma criança RH positiva aí puxando do pai, tá certo? Então se a mulher ela é RH negativo, nós temos uma característica recessiva, então ela vai ser R'inho. E se o homem ele é RH positivo heterozigoto, ele vai ter um R'ão e um R'inho, pelo fato dele ser heterozigoto. Então, o que nós fizemos? Desenhamos o quadro de Punnett,
Colocamos o RH da mãe aqui em cima em vermelho, errinho, errinho. O RH do pai positivo aqui embaixo, errão, errinho. E juntamos. Então, deu 50% de sangue positivo. Lembrando que esse sangue positivo ele é heterozigoto, né? E 50% de sangue negativo, que é o errinho, errinho. E para que a doença aconteça, né, nessa segunda gestação, é necessário que a criança seja RH positivo. Ou seja, qual que é a probabilidade desse segundo filho? Vai ser de 50% ou meio, tá ok? Na pergunta de número 3, nós temos o seguinte. O fator RH é condicionado por 2 alelos que possuem dominância completa. O errão é dominante e determina o sangue RH positivo, enquanto o errinho é recessivo e determina o sangue RH negativo. Diante desta afirmação, marque a alternativa incorreta, né? No caso, a alternativa que está errada. Então, nós temos ali, letra A. Pais RH negativo terão filhos apenas RH negativos? Sim. Como o RH negativo ele é recessivo, ele vai ser errinho, errinho. Se nós temos errinho, errinho cruzando com errinho, errinho, vai dar 100% errinho, errinho ou 100% negativo. Letra B. Pais RH positivo não poderão ter filhos RH negativos? Está errada. Por quê? Porque se os pais forem RH positivo, heterozigóticos, eles vão ser errão, errinho. Vai ter ali na hora do cruzamento, né, uma porcentagem de dar errinho, errinho. E esse errinho, errinho vai gerar, então, um filho que ele é negativo. Só vai ter o caso dos pais quando eles forem RH positivo homozigóticos. Então, errão, errão com errão, errão. Mas, aqui na alternativa, né, não citou se era homozigose ou heterozigose. Então, logo, essa alternativa é a incorreta. Por desencargo de consciência, né? O indivíduo heterozigoto é RH positivo? Sim, porque ele tem o errão. Letra D. Pai homozigoto dominante e mãe homozigota recessiva terão filhos RH positivos? Sim. Vai ter o errão do pai com o errinho da mãe. Ele vai ser positivo heterozigoto. Letra E. Pais homozigotos dominantes só terão filhos RH positivos? Neste caso, sim. Porque eles são homozigotos, né, letras iguais, e dominantes. Vai ser o errão, errão com o errão, errão. Então, vai dar 100% de RH positivos. Então, a alternativa incorreta é a letra B. Pergunta de número 4. O fator RH está relacionado a um problema grave conhecido como eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, na qual anticorpos produzidos pela mãe atravessam a placenta e agem contra as hemácias do feto. Sobre esse problema, marque a alternativa correta. Nós temos aqui algumas alternativas. A letra A diz o seguinte. Na eritroblastose fetal, a mãe é RH negativo, assim como o pai da criança? Não. A mãe vai ser RH negativo, né? Porém, o pai vai ser positivo. A letra A está incorreta. Letra B. A eritroblastose fetal ocorre apenas em mulher RH positivo? Também não. É ao contrário, vai acontecer na mulher que ela é RH negativo e o feto vai ser RH positivo. Letra C. A eritroblastose fetal só acontece em mulheres previamente sensibilizadas? Sim. Ela vai ser sensibilizada, né, na primeira gestação, caso ela tenha aí engravidado e esse bebê ele seja RH positivo, né, no caso aí herdado do pai. Então, a letra C é correta. Por desencargo de consciência, né? Letra D. A eritroblastose fetal pode ser prevenida com a aplicação de sangue RH positivo na mãe logo após o parto da segunda criança? Não, nada a ver, né? Super errada. E a letra E. A eritroblastose fetal
Ocorre apenas em filhos RH negativos? Não. Se o filho for RH negativo, né, ele vai ter o mesmo sangue da mãe, negativo também, e não vai dar o problema, tá certo? Então a letra C é a correta. Última pergunta, né, da MAC. Um indivíduo de tipo sanguíneo O, RH negativo, então para ele ser O, ele vai ser Izinho, né? Para ele ser RH negativo, vai ser Rrinho. Filhos de pais do tipo sanguíneo A e RH positivo, isso aqui é para confundir, pretende se casar com uma jovem de tipo sanguíneo A, ela pode ser IA ou IAzinho, e RH negativo, né? Que aí vai ser o Rrinho. Filha de pai do tipo sanguíneo O, RH negativo, e mãe AB, RH positivo. Nós já sabemos aqui, né, que como o pai dela é O, ele é Izinho, o sangue A aqui vai ser IAzinho. A probabilidade de o casal ter filhos com o mesmo fenótipo do pai será... Então nós temos as alternativas aqui, né? 1/4, meio, 1/3, 1/8 e 1/16. Então nós temos aqui o cruzamento. Nós sabemos que o homem ele é O e RH negativo. Então para ele ser O, ele vai ser Izinho. E para ele ser RH negativo, né, que é recessivo, Rrinho. A mulher ela é A e RH negativa. Ela é A, então ela vai ter que ter um IA. Nós sabemos que aqui é Izinho pelo fato, né, de no enunciado falar que o pai dela, o pai dessa mulher, ele é O. Como ele é O, ele é Izinho, então ele entra doando o Izinho. Então a mulher aqui, ela é a heterozigota. E RH negativo, né, recessivo, então ela é Rrinho. Não tem como eu fazer o cruzamento de tudo isso junto, então nós desenhamos 2 quadros de Punnett, né? Um quadro para o tipo sanguíneo e um para o fator de RH. Então, no tipo sanguíneo, nós temos aqui em vermelho o Izinho do pai com o IAzinho da mãe. Juntamos aqui, né? E aqui a mesma coisa. Rrinho do pai com Rrinho da mãe. Nós vimos aqui, né? Como está pedindo para ser o mesmo fenótipo do pai, o pai é O e RH negativo, eu grifei aqui então, tá? Em amarelo, os que tinham essas características. Então, no caso do sangue do tipo O, nós vamos ter meio ou 50%, né? Que são esses dois izinhos. Aqui vai ser A, não é o mesmo do pai. E para ser negativo, nós vamos ter 100%, porque tanto o pai como a mãe são negativos. Então, aqui um que é o 100%. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos 50% ou meio. Logo, né, a letra B é a alternativa correta. Então, eu espero, né, que vocês tenham acertado aí os 5 exercícios, né? Caso ainda fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei aí, né, atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau!